A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos, estamos de volta no Futebol em Rede, entrevista, sempre trazendo personagens importantes, nobres, que fizeram a história do futebol brasileiro, que tem muita história para contar, gente que jogou, gente que comandou time, gente da imprensa, enfim, há já uma videoteca com mais de 60 personagens à sua disposição lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, Futebol em Rede, youtube.com/Futebol em Rede, é só entrar lá, clicar, se inscrever, e daí você vai receber, inclusive, informações a respeito dessa programação muito legal também. Até para você ter um conhecimento maior da história do futebol brasileiro. Meu caro Fábio Seródio, eu vou falar para você. É aquilo que eu falo sempre, dizem que eu sou saudosista. Mas se esse cara jogasse hoje, a seleção brasileira teria lateral direito, né? Tá correndo atrás do Daniel Alves ainda, que está em falta, né? Né, meu caro Seródio? É verdade. Esse senhor que vocês estão vendo na tela, que está andando para lá e para cá, é o senhor Carlos Alberto. Eu vou até perguntar para ele, que ele está se movimentando, se é Dário ou Dario de Oliveira. Ele tem 60 anos de idade, nasceu no mesmo dia que eu, em anos diferentes, né? Eu sou ele é um pouquinho mais velho do que eu, mas ele nasceu também no dia 1º de fevereiro. É o senhor Alfinete, jogador que tem uma história bonita no Esporte Clube Corinthians Paulista, no Grêmio, tem uma história muito bonita também no Atlético Mineiro, um jogador que hoje em dia seria titular em qualquer seleção. Como você conheceu ele desde os tempos do 15 de Jaú, Quartarolo? Verdade. Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele. Eu sou o mais velhinho da roda, né? Estou com 63 anos, grupo de risco. Alfinete, primeiramente, obrigado por nos atender, por atender nosso convite. Ainda outro dia eu falava com o Paulo Egídio, a gente falava sobre você, né? Porque eu sempre fui um admirador do seu futebol, da sua maneira de se conduzir, um cara muito gente boa para o time, para o elenco e para o futebol. E como é que você está convivendo aí esses problemas pandêmicos e a gente tocando a vida em frente? Obrigado por nos atender, Alfinete. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite de vocês, é sempre uma honra poder estar podendo falar de futebol. Eu resido em Jaú por causa da... A minha esposa toca a empresa hoje, que é da família, e eu escolhi por bem fazer residência e fixar em Jaú. Mas a minha família é de São José do Rio Preto. E nessa pandemia aí, eu tive uma vez agora, que meu pai esteve internado, e durante essa pandemia aí, eu andei perdendo muitos parentes, muitos tios. Eu estou com meu irmão internado, então essa pandemia aí veio e está assustando todo mundo, mas graças a Deus nós vamos tocando em frente. Muita fé. Deus quiser, boa recuperação para todos aí que estão envolvidos, né, para o seu irmão, que a gente realmente tem perdido muita gente e a gente continua pedindo, se cuidem. Tem gente que fala para liberar, mas não é não, tem que se cuidar. Vai lá, Seródio. Eu também passo por momentos de loucura em função da pandemia, Alfinete, não é só você não, infelizmente. Eu queria que você primeiro me explicasse, é Carlos Alberto Dário ou Dario de Oliveira? E já que estamos falando do teu nome, por que Alfinete? É Dario de Oliveira. Tá. O Alfinete aconteceu porque, ainda na época final dos anos 70, que eu vim aqui para o 15 de Jaú, ainda se usava o cabelo Black Power. E cheguei aqui, Roberval Davino e Paulinho Jaú, o Paulinho que veio de Guará, me botaram o apelido de Alfinete porque eu tinha as pernas arqueadas e ficou como alfinete. Então, quer dizer, eu tinha a cabeça, o cabelo comprido, tudo, e as pernas arqueadas, acharam que parecia um alfinete e colocaram apelido de mim em Alfinete. E olha, o apelido não adianta ficar nervoso, né? Se ficar nervoso fica pior. Você ficou bravo com o Alfinete ou se acostumou rápido? Não, rapaz, isso é coisa de menino. Você, quando chega num clube de futebol, igual eu cheguei, que o 15 de Jaú, naquela época, ele só tinha, não era nem juniores, não existia juniores, existia só juvenil. E quando você chega num lugar deles, não dá nem para você abrir a boca, você tem que ficar quieto. É um estranho no ninho. Eu tinha vindo, naquela época até então, isso aos 17 anos. Até os 17 anos,
eu tinha ido uma vez para São Paulo e uma vez para Campinas. Foi o lugar mais longe que eu tive, que eu fui, isso e uma vez. Aí eu saí para estudar em Votuporanga. De Votuporanga que eu vim para Jaú, onde eu resido até hoje. Então, quando bota um apelido e você está chegando no lugar, você não tem muito o que fazer, não. Aceita que dói menos. É isso aí. Aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre a história tua no Corinthians, porque você chegou, se eu não me engano, o técnico ainda era o Mário Travalini, Isso, saudoso era o Mário Mário. Travalini. Você chegou, o Zé Maria ainda jogava, mas você virou titular da equipe que foi campeão paulista de 82 no lugar do Zé Maria. Eu não sei nem se o Zé Maria, não lembro se ele participou da final, Alfinete. Não, participou, porque é o seguinte, o Zé jogou até 83. Eu cheguei em 82, em março de 82, e tornei titular da equipe, mas o Zé continuou jogando. Tanto é que na final do campeonato de 83, o Zé entrou nos minutos finais, tipo assim, por tudo que o Zé fez pelo Corinthians, porque inclusive foi o Zé que me indicou para o Corinthians. Então tinha um respeito muito grande para o Zé, os conselhos, as conversas, certos momentos do Zé chegar e falar para mim, olha, eu estou mais para o lado da política, as pessoas estão tendo uma cobrança muito grande por causa do nome que eu tenho aqui dentro, do espaço que eu tenho aqui dentro, é hora de você mostrar o que você sabe para continuar aqui dentro. Foi o que eu fiz. Durante os 2 anos que eu fiquei no Corinthians, eu fui titular do Corinthians. No segundo ano, eu tive um problema de uma torção no tornozelo, que eu fiquei aí uns 40 dias parado e voltei praticamente no hexagonal final. E o Zé jogou também, no final desse campeonato, o Zé entrou no meu lugar. Era um timaço, Quartarolo. Como eu sofri com esse time do Corinthians. Solito, Alfinete, Mauro, Daniel, Gonzalez e Vladimir, Paulinho, Sócrates, Zenon, e no ataque a Taliba, Casagrande e Birubiru. Meu Deus do céu, como eu sofri com esse time, Quartarolo. Eu estava na época da time é o Rádio time de Gazeta. 82. Esse de 82. De Que bom. 83 entrou o Leão no gol. Quem mais tinha de novidade nesse time de 83? O Eduardo. O Juninho. O Juninho, E o é Paulo verdade. O Egídio. Juninho na zaga. Juninho e o Paulo Egídio. É verdade. Juninho e o Paulo Egídio. O Paulo Egídio foi contratado pelo Botafogo. Você estava no jogo, o Jorge Vieira é o técnico de 83, né? Isso. Você estava naquele jogo que o São Paulo ganhou de 1-0, que o Serginho chutou uma bola no banco de reserva para acertar o Jorge Vieira? Olha, a memória, às vezes, a gente não lembra de todos os detalhes, mas que eu lembro que teve uma confusão, teve 2 confusões com o Serginho. Uma que ele saiu abraçado com o Mauro, porque quando a gente saía para tomar uma cervejinha de vez em quando, sempre foram amigos. E aqui dali, segundo o Serginho, depois, a gente conversando em outra época, o jogo estava muito ruim, eu tinha que fazer alguma coisa para ver ficar bom, o espetáculo ficar melhor, segundo o Serginho, né? Mas o Serginho sempre foi amigo do Wagner, do Basílio, do Wagner, Basílio e do Mauro, que a confusão foi com o Mauro. Então, teve esse incidente dele dar um bico pro lado do banco, mas nada de que pudesse ter um atrito maior. Eu estava nesse jogo aí, viu, Eu também, do Mauro e do Casagrande, e do Serginho. E o Casagrande, que também era amigo dos dois, moleque, chorava que nem criança. E daí, depois os dois foram tomar cerveja juntos, porque os dois foram expulsos, brigaram, rolaram do gramado, 2 marmanchão no Morumbi, e ambos saíram, depois se encontraram e foram tomar cerveja. E a gente falava, poxa, mas eles sempre foram amigos e continuam amigos, né? São histórias do futebol. O Alfinete, você viu florescer a chamada democracia corintiana. Então, a gente entrevista vários personagens da época. Outro dia a gente falou, inclusive, com o Zenon, né? E cada um tem uma visão, mas foi realmente um movimento muito interessante de uma época em que jogador tinha mais coragem de assumir as coisas, né? Hoje em dia, vou falar para você, o técnico fala assim, corre 5 metros, você só corre 4,5, não sai daquilo, né? O cara não enfrenta a situação. Você que viu florescer esse movimento, você participava ativamente, ou você ia com os caras? Como é que foi a sua observação, vamos dizer assim, dentro e depois fora também dessa situação? Bem, é aquele negócio de você aceitar um movimento que nasceu lá dentro, tudo, mas o cabeça disso tudo chama-se Sócrates, e depois o Adilson. Os demais era coadjuvante. E nós
era uma liberdade muito grande de se trabalhar. O Corinthians já naquela época treinava meio período só. E uma das mudanças que houve foi da não concentração dos atletas casados, de não concentrarem. O solteiro tinha que concentrar. Então, quer dizer, era uma democracia, sim, tudo, mas privilegiava alguns. Eu não achava ruim, porque eu era solteiro e morava, os primeiros 6 meses meus, 8 meses meus, eu morei dentro do Corinthians. Somente praticamente no ano de 83 que eu fui para o apartamento. Então, ir para a concentração, para me alimentar melhor, para mim era um achado, era muito bom. O Adilson me proporcionou isso, de continuar fazendo a minha alimentação dentro da concentração do Corinthians. Então, para mim, não tinha muita mudança. Mas algumas mudanças houve, no sentido de uma abertura maior, de você trabalhar dentro do clube. Mas é aquele negócio. A partir do momento que o Sócrates saiu, você vê que acabou esse negócio. O Casagrande foi emprestado, depois demorou algum tempo, o Vladimir saiu. Então, houve alguma restrição por parte de diretoria, porque o clube, as pessoas que comandam o clube não têm essa mentalidade ainda. Mas foi um peso muito grande do Sócrates, inclusive por causa da emenda Dante de Oliveira, para que as pessoas tivessem a oportunidade de escolher os seus representantes. Isso foi um ganho muito grande, repercutiu muito grande, porque é um Corinthians. Se é um 15 de Jaú, a repercussão seria maior. Se tem um jogador de um nível, de um Sócrates, que naquela época de 82 era o capitão da seleção brasileira, tem um peso muito grande nisso aí tudo que aconteceu nesse movimento. E foi um movimento saudável. Como toda grande família, tem altos e baixos. E dentro do Corinthians teve isso também. No primeiro ano foi um ano mais calmo. No segundo ano houve algum entreveiro, mas coisa que foi solucionada dentro do grupo. E isso é sempre bom. E o futebol é assim, indiferente da democracia. Os problemas internos do clube, hoje eu vejo mais exposto, porque tem muito mais câmeras, tem muita mais gente trabalhando. Naquela época não existia tanto isso. E os problemas eram resolvidos dentro do grupo. E não era uma coisa de você ficar expondo os problemas do dia a dia do grupo para poder resolver. E tudo era resolvido dentro do grupo. Até, Alfinete, para que as pessoas que não viveram aquele momento, que aquele momento foi um momento mágico, não só pelo assunto democracia corintiana, porque o time era bom pra caramba. Ganhava tudo, era show. O time era muito bom. Eu falo para você, você querer implantar alguma coisa ganhando é mais fácil. Sim. Se você perde, não tem o segundo passo. Nós demos o primeiro passo e porque teve as conquistas. A partir do momento de 84, que teve a perda, você vê como é que aconteceu, começou já se desfazendo. O Sócrates foi vendido, Casagrande saiu para o São Paulo. Porque quando é uma coisa duradoura, ela permanece. Mas o movimento em si, ele teve uma grandiosidade enorme. Exatamente por causa dessa repercussão de você querer votar, de você querer escolher seu representante. Porque até então, a gente não tinha essa opção. Eu queria que você contasse, principalmente para esses caras mais novos, como que funcionava. Porque eu convivi com esses jogadores, com vocês, o Sócrates, por exemplo, já foi direto já junto, ele, o Casagrande, Vladimir, existia uma relação muito grande do grupo, principalmente que a emenda Dante de Oliveira, os comícios que aconteceram na Anhangabaú, tudo isso era verdadeiro. Mas como que funcionava dentro do grupo? Na verdade, era Sócrates e Adilson que davam as cartas, Adilson Monteiro Alves, pai do atual presidente do Corinthians. Sim. Era eles que davam as cartas ou o Mário Travalini, por exemplo, dava bico nessa história? Não, o seu Mário sempre era ouvido. É lógico que você tendo um Sócrates com o peso que ele tem dentro de um grupo, pende a balança para o lado dele. Isso é notório. Mas aquilo que eu falei para você, nós não tivemos problema algum. O problema maior foi de implantar a democracia corintiana.
para que as pessoas tivessem liberdade. Aquilo dali era você ter essa liberdade para chegar, como chegou em 84, para você pedir as diretas já. Aquilo dali foi um passo, digamos assim. Se foi uma jogada de marketing ou não, a gente não tem esse alcance, mas que foi muito explorado a respeito disso. As entrevistas eram maiores, a quantidade de pessoas querendo saber como se trabalhava. Era um trabalho normal, onde as pessoas tinham as opções de opinar mais, porque o clube sempre foi fechado e sempre veio as ordens de cima para baixo. Sempre foi assim. É assim até hoje. Apesar que hoje, com pessoas mais jovens trabalhando dentro de um grupo, as ideias são diferentes. Hoje o Corinthians tem um presidente mais novo, que ele pode ter ideias diferentes de uma pessoa com mais idade. Então, facilita você ter as suas ideias colocadas dentro de um grupo. Mas foi um ano bom, porque ganhou. Tudo que eu falo para você, futebol é conquista. Conquistou, você tem espaço. Não conquistou, fecha o espaço. É como diria Winston Churchill, quem ganha a guerra conta a história, né? Sempre foi assim. Faz parte. Enquanto você está ganhando, você conta a história. O Alfinete, você uma vez me emocionou muito. Eu sempre fui um admirador, já repito, do seu futebol. Se você analisar o que você jogava e o que se fala de coisa moderna, você já era moderno naquela época, né? Eu não acho que tem moderno ou velho. Eu acho que tem bom. E você era bom. Hoje o bom também é bom, né? Bom é sempre bom. E você, um dia no Parque Antártica, jogando pelo Atlético Mineiro, você teve uma das atitudes mais lindas que eu já vi num campo de futebol. O Palmeiras tinha 2 laterais esquerdos, o Dida, que jogou no Corinthians, né, que era reserva naquele momento, e já estava jogando o Biro, um garoto de 19 para 20 anos, que a torcida não aceitava de jeito nenhum. O Nelsinho Batista, intempestivamente ou não, aos 20, 25 do primeiro tempo, tirou o Biro, porque realmente não estava aguentando jogar. O moleque estava chorando em campo. E a torcida vaiando. Aí entra o Dida. E o Biro vem vindo, né? Chorando, todo mundo do Palmeiras de braço cruzado, a torcida vaiando. Aí um senhor, que na época, hoje é senhor, na época nem tanto, chamado Alfinete, vai lá e acolhe o garoto. E leva praticamente até a boca do vestiário. Eu estava transmitindo o jogo na época, era repórter, fui falar com esse senhor que você está vendo. Ele falou só uma frase: não pode fazer uma coisa dessa com o menino. Só que a partir do momento que ele foi lá e acarinhou o Biro, e não estou nem entrando no mérito se ele era bom ou mau jogador, depois teve até uma carreira, a torcida foi amainando, parou a vaia. Olha, só não teve aplauso porque os caras estavam com vergonha. Você se lembra disso, Alfinete? Olha, é o primeiro repórter que me faz essa pergunta ao longo dos meus 60 anos de futebol, 30 e 40 e poucos anos atrás, praticamente. Você é a primeira pessoa que me fala desse detalhe desse jogo. E vou dizer para você o que foi que eu falei para o Biro naquele dia. Porque eu recebi do próprio Sócrates, porque nós estávamos fazendo um jogo de Corinthians e Palmeiras, ou Corinthians e São Paulo, numa das semifinais, e a torcida me vaiando e pedindo o Zé Maria. O Sócrates encostou em mim e falou assim: é agora que você tem que mostrar que você tem personalidade para você sair dessa situação. O Sócrates falou assim para mim. E no dia do episódio do Biro, eu abracei o Biro e falei para ele: isso aqui é para você amadurecer, se fortalecer, que você tem condições e capacidade de jogar aqui. Você não abaixa a cabeça. Você não abaixa a cabeça para a vaia, porque vai ter muito na sua... Eu falei assim, isso já aconteceu comigo. Foi isso que eu falei naquele trajeto que eu falei para o Biro. Não abaixa a cabeça, levanta a cabeça, trabalhe mais, se dedique mais. Porque eu recebi esse apoio lá atrás do Sócrates. Porque o Sócrates falou isso para mim. E foi naquele episódio do Biro que eu fiz isso, falei isso com ele. Não abaixa a cabeça. A vaia serve para poder você amadurecer, para você trabalhar duro, continuar trabalhando e levantando a cabeça. Não abaixa a cabeça por causa da vaia. Isso vai acontecer hoje e vai acontecer mais vezes na sua carreira. Mas você não pode abaixar a cabeça e se abater por causa disso. E você é a primeira pessoa que está me perguntando isso ao longo da história de futebol que eu tive e jogar onde eu joguei. Muito obrigado pela pergunta e agradecido mesmo de coração.
Você sabe que eu já Parabéns. contei essa história, Alfinete, e por muito e muito tempo, né, que nós somos contemporâneos, estou com 63, está com 60, e por muito e muito tempo eu pensava assim, o dia que eu falar com o Alfinete eu vou lembrar disso, porque para mim foi muito marcante. E vou falar para você, teve jogador do Palmeiras que no dia seguinte eu cobri o Palmeiras, falou assim, a gente ficou com vergonha, porque era a gente que devia ter feito aquilo, entendeu? E você notou que quando você abraçou o Biro, conversando com ele, com essas palavras que você falou aí, na época você falou assim para mim, eu falei para ele, fica calmo, um negócio assim, não exatamente com essas palavras, porque você lembra que a gente entrevistava jogador até no meio do jogo da época, né? Então você voltando para o gramado, eu falei, o que você falou para ele? Ah, falei para ele ficar calmo, um negócio assim, e voltou para o jogo. Você notou que toda a torcida foi se encolhendo assim, tipo assim, meio envergonhada? O estádio ficou calado? Essa percepção assim eu não tive. Eu sei que quando o Biro estava saindo, houve uma gritaria toda, eu abracei o jogador, conversei com ele, andei um pedaço do campo com ele, e logo depois a gente, às vezes a parte externa a gente não vê, mas não ouve muito, e às vezes a gente não dá muita importância por causa da concentração do jogo em si. Mas eu me lembro desse episódio, sim. E com essas palavras que eu disse a você, foi que eu falei para o Biro a respeito desse assunto. Detalhe, hein, Seródio? Ele era do Atlético Mineiro, do time adversário. Coisa linda. Parabéns, viu? Parabéns. Para você ter uma ideia de quanto foi importante a atuação dentro de campo, Alfinete. Até hoje, o Quartarolo lembra disso. Isso é legal. Foi fantástico. Agora, você é um cara que marcou não só pelos bons momentos que teve no Corinthians, como também pelo Grêmio, pelo Atlético Mineiro. Mas tem uma curiosidade. Pela Ponte Preta, você está esquecendo a Ponte Preta. Calma, vou chegar agora na Ponte Preta, você fica nervoso. Eu tenho uma curiosidade. Eu lembro, eu não era repórter naquela época, o Quartarolo já era, eu apenas um apaixonado pelo futebol, mas lembro do bafafá que deu na negociação envolvendo você e o Paulo Egídio para a vinda do Carlos e do Edson para o Corinthians. Como que foi isso em bastidores para vocês, Alfinete? Bom, na verdade é o seguinte, existia um desgaste entre eu e o Adilson. Eu tinha feito um contrato com o Corinthians e no segundo ano é que tinha um aumento de salário. Que era normal o Corinthians fazer esse tipo de contrato com os jogadores da época. Fazia um contrato de 2 anos, eu tinha um aumento no segundo ano. Só que o Adilson tinha prometido para mim que se eu fosse titular do time, ele dava um aumento para mim. E aí não aconteceu. Aí começou esse desgaste. Eu viajava muito, porque naquela época eu jogava às vezes 11 horas da manhã, e eu viajava muito, porque eu estava noivo aqui em Jaú, eu viajava muito, chegava terça-feira de manhã para treinar. E os guardas, às vezes, falavam para o Adilson, eu morava ainda no clube nessa época ainda, o jogador Alfinete chegou 5 horas da manhã. O Adilson achava que eu estava indo para a noitada por causa disso. Mas eu saía daqui de Jaú, meia-noite, chegava às 4h30 da manhã em São Paulo de ônibus. Eu pegava o ônibus no Tietê, pegava um táxi no Tietê, descia no Corinthians, que eu dormia aí, morava ali, chegava ali por volta de 5 horas, por aí. E aconteceu de ter esse desgaste. Chegou no ano de final de 83, teve alguns episódios, por causa do negócio de bicho, e estava envolvido bicho e umas camisetas que nós usamos nos treinamentos, com a propaganda Biriba Automóveis. E o Adilson não gostou daquilo ali. Aí tinha interesse no Edson Bobrão, porque foi um jogador também que já tinha indicação no Corinthians antes. O Zé Maria tinha escolhido 2 laterais, eu e o Edson Bobrão. Mas a proximidade com o Juninho também, e o Juninho estando dentro do Corinthians, ajudou isso. E o desgaste que eu tive com o Adilson favoreceu essa troca. Eu só aceitei. Espera aí que deu um probleminha. No começo de 94, nós estávamos indo para o Japão. Eu me apresentei no Corinthians, o Corinthians falou que eu não estava na lista. O Edson já estava contratado, o Carlos já estava contratado,
e que eu tinha que ir para Ponte Preta. Eu falei assim, eu não vou para Ponte Preta. Ah, se você ficar aqui, você vai disputar a posição com o Edson. Eu peguei e disse a eles, eu acho que é o contrário, é o Edson que vai ter que disputar a posição comigo, porque eu já estou aqui dentro. Aí teve essa movimentação toda, o Leão chegou para mim, o Leão também estava de saída, o Leão pegou e falou para mim, eu te boto no Palmeiras amanhã. Aí, no frigir dos ovos, acabei aceitando ir para Ponte Preta, porque eles me pagaram os 15% e a Ponte Preta me deu um dinheiro livre de imposto de renda. Era muito dinheiro na época para poder você jogar fora. Foi por isso que eu aceitei para Ponte Preta, porque senão eu não teria aceitado. Não pela Ponte Preta em si, o clube em si. Nada contra a Ponte Preta. Pelo contrário, tenho o maior respeito pela Ponte Preta. Mas por causa da situação em si, da maneira que foi feito, em cima da hora, para que eu não pudesse falar nada. Para que eu não pudesse dizer nem que sim, nem que não. Ou é isso ou é aquilo. Você não vai para o Japão também. Falou assim para mim. Eu falei, tudo bem. Você vai ficar treinando aqui. Aí eu coloquei minha condição, porque o Leão chegou para mim e falou assim, exige tudo que você tem de direito, que você está fora. Eu falei, tá bom. E aí eles me pagaram tudo e eu aceitei para Ponte Preta. Boa história também, né? Oh. Que coisa. O Leão era muito chato. Eu, particularmente, e o Seródio, nós adoramos o Leão. Nós somos muito amigos do Leão, posso falar isso. É um Nós já brigamos muito com ele. Não, mas quem não brigou com o Leão? Mas ele sempre foi um cara muito sério, né? A gente tem um grande respeito pelo Leão. Agora, entre os jogadores, tem muita gente que o respeita, outros reclamam das atitudes dele, e você jogou com ele, né? E como jogador, foi um negócio excepcional, um dos maiores goleiros que eu vi jogar, e não é só no Brasil, não. Eu englobo o mundo. Agora, como é que era a sua relação com o Leão? Me parece que, pelo jeito, ele gostava de você, né, Alfinete? Na verdade, é o seguinte, o Leão chegou para dar mais voz para quem não tinha. Porque, queira ou não, o Leão, quando foi contratado, foi também assim, o tipo da aprovação do grupo. Foi colocado para o grupo se poderia contratar o Leão ou não. E, inclusive, naquela época, eu disse o seguinte, olha, contratar um jogador não tem problema, o titular é o Solito. O Solito acabou de fazer a campanha de 82, tudo. O Leão, quando chegou, falou assim para nós ainda, nem sabia quem que eu era, quem que é o Alfinete, porque o Leão estava lá para o Sul, quem que é o Alfinete, que é o Poledito. Porque nós demos Poledito não, quem que é o Alfinete? E nós demos uma moral muito grande para o Solito. O Leão virou e ainda falou assim, admiro até a lealdade de vocês e a amizade de vocês, mas eu não vim aqui, eu vim para ajudar, tudo mais. Mas o Leão foi um dos melhores profissionais que eu trabalhei, cara correto. Só que ele tinha uma outra visão em relação às coisas que aconteciam ali dentro. O Leão chegava para treinar 8 horas da manhã. O treino, às vezes, começava às 9h30. Isso aí tem um desgaste. Mas que era um profissional correto, uma pessoa correta, uma índole, ninguém pode falar de nada a respeito disso. O que o Leão fez para nós lá no Corinthians? Nós teve uma época que não tínhamos material para poder treinar. Ele pegou e nos levou na Adidas, que ele tinha um contrato com a Adidas, ele tinha uma parceria boa com a Adidas, e a Adidas nos forneceu algum material, mas material que a gente não usava nem em treino. Uma chuteira, um tênis. Naquela época, a fornecedora do material esportivo para nós era a Topper. E aí começou a gente entender os direitos. Um dos direitos é que a gente tinha direito a receber alguma coisa a respeito da propaganda que a gente fazia com a Topper, que a gente nem sabia. E nós passamos a ter esse direito. E um outro episódio foi a respeito de bicho. O próprio Jorge Vieira falou a respeito de um valor, o Adilson chegou com outro, só que a gente sabia do valor do bicho que tinha sido oferecido. Aí houve uma discussãozinha lá a respeito disso e acabou acertando a respeito do valor do bicho. Foi os 2 atritos que teve em 83. Nada mais do que isso.
Até aquele episódio, depois que o Casagrande saiu falando, aquilo ali foi coisa para boi dormir. Porque de relacionamento, o Leão não tinha problema com ninguém dentro do Corinthians. E você sabe de uma aquilo coisa... ali foi coisa mandada, e o Casagrande pegou aquilo dali e fez aquele alvoroço todo. Você sabe, viu, só para terminar, viu, Serol, da minha parte, quando o Corinthians foi campeão com o Leão no gol, o Sócrates deu uma entrevista, uma espécie de coletiva, e ele falou o seguinte: olha, eu não gosto do Leão, não aprovei a contratação dele, mas sou obrigado a reconhecer que ele, se não fosse ele, teve um jogo lá que ele jogou demais, né? Se não fosse ele, a gente não ganhava esse título. Realmente ele foi muito importante. Eu vou falar para você qual foi o dia desse jogo. Foi um dia que, na semifinal contra o Palmeiras, o nosso ônibus quebrou 2 vezes. A segunda vez, quebrou praticamente naquela rotatória do Morumbi. A torcida fez um funil para a gente passar e nós entramos praticamente sem aquecer dentro do jogo. E tomamos um sufoco do Palmeiras. Se não fosse o Leão, nós tínhamos perdido a classificação ali. Foi por causa desse episódio. Porque o Leão, não só ao longo do campeonato, ele fez grandes jogos e fez grande defesa, mas especificamente nesse jogo contra o Palmeiras. Foi isso mesmo. Bom, Alfinete, você, além da história do Corinthians, tem uma história maravilhosa também com a camisa do Grêmio. Se eu não me engano, você foi tetracampeão gaúcho pelo Grêmio. 87, 88, 89, 90 e mais campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. O Grêmio tem um peso maior para você em relação ao Corinthians, pelos títulos e por tudo mais, Alfinete? Não é questão nem de peso. Eu entendia naquela época, para você ganhar um dinheiro, pelo menos 2 anos você tinha que ficar no clube, depois você tinha que arrumar um jeito de ir embora para poder pegar os 15%. Eu conheço vários jogadores que ficaram 10, 12 anos dentro de um clube, daquela época, da geração daquela época, que não ganhou dinheiro no futebol. Eu tinha essa maneira de entender. Eu joguei 2 anos no Corinthians. Do Corinthians teve esse episódio com a Dilson ali, que teve um desgaste e acabou, eu acabei saindo. Saindo, mas bem remunerado com a minha saída. Da Ponte Preta foi um pouquinho diferente da minha saída da Ponte Preta, porque a Ponte Preta não tinha dinheiro e estava atrasando o pagamento. E eu tive clubes melhores para poder ir, que veio atrás. A Ponte Preta não quis me vender para o São Paulo, e o São Paulo foi atrás do Zé Teodoro. A Ponte Preta não quis me vender para o Vasco e não quis me vender para o Internacional. Numa discussão que teve, que não foi nem com o Carbone, eles resolveram me vender, eu aceitei e fui para o Joinville. Cheguei no Joinville, fiquei 1 ano no Joinville. Apareceu proposta de clubes para mim poder ver novamente. Apareceu o Santos para poder vir jogar. E estava envolvendo o Flamengo também no negócio. O presidente do Joinville não quis me vender. Eu fiz um contrato mais 6 meses no Joinville. Eu fiquei 18 meses no Joinville e o presidente me prometeu vender para o Grêmio. Aí eu fui para o Grêmio. Fiquei uns 2 anos no Grêmio e achei que tinha que sair. Mas o Grêmio me chamou e me fez uma proposta que era melhor do que a proposta que eu estava recebendo de Guarani, que foi atrás de mim, e de Vasco. Por isso que eu fiquei mais tempo no Grêmio. E um lugar bom de se trabalhar, uma diretoria competente, que você trata direto com a diretoria, não tem intermediário. E por isso que eu fiquei os 4 anos lá no Grêmio, saí para ir para o Atlético Mineiro e voltei para o Grêmio de novo. É por isso que eu fiquei mais tempo no Grêmio. Porque o que eles me ofereceram no Grêmio era maior e melhor do que eu ia receber em outro clube. Para que eu vou sair para um outro clube se eu tenho tudo ali dentro? O Alfinete, faltou uma seleção brasileira na sua vida, porque bola você tinha. Também a concorrência era maior. A gente sabe que o Brasil tinha grandes laterais direitos, tinha grandes jogadores em várias posições. E também tinha uma grande política na época, a maioria dos jogadores jogavam aqui no Brasil, a maioria jogava aqui. Faltou uma seleção brasileira, pelo menos sentir aquela camisa, ter umas partidas seguidas com a seleção brasileira pelo futebol que você jogava, Alfinete? Faltou, mas eu vou dizer para você como é que o negócio do futebol, como que ele é engraçado. Isso aí é realidade, isso aí não é invenção minha, não.
83, o Parreira estava convocando a seleção brasileira, que foi a primeira passagem dele pela seleção brasileira. E ele me convocou. Tanto me convocou que eu cheguei no Corinthians de manhã, o pessoal o roupeiro me deu os parabéns, mandou arrumar seu material que você vai ser convocado para a seleção brasileira. Chegou à tarde, eu fui desconvocado. Sabe qual foi o argumento? Que tinha 5 jogadores do Corinthians já convocados, que era Sócrates, Leão, Vladimir, Zenon e Casagrande. Só que no episódio ele estava chamando eu e o Vladimir, o Parreira. A minha geração foi de grandes jogadores, foi de grandes laterais. Com todo respeito, tirando o Leandro ali, que era do Flamengo, eu não vi nenhum outro jogador que tivesse assim um futebol, por exemplo, 5 vezes mais que o Alfinete para ser convocado para a seleção, e todos foram convocados para a seleção, menos eu. Então, quem foi convocado para a seleção naquela época? Edson Sabobrão, Balu, o próprio o Zé Teodoro, Paulo Roberto. Eram os jogadores que tinha na época. Para você ver. Bom, eu fui para Ponte Preta e saiu a convocação para o pré-olímpico. Jair Pisserni, treinador. Quem está convocado da Ponte Preta? Eu, Chicão e Osmar Guarnelli. Dá uma reviravolta lá no presidente do Julito Coutinho, lá no presidente da CBF, e convoca todo mundo do Internacional. Aí cortou eu, Osmar Guarnelli, só foi o Chicão. Mas quem que foi convocado para a lateral direita? Ronaldo, reserva meio do Vladimir dentro do Corinthians. Como é que pode? Peraí. Eu sou titular 2 anos no Corinthians, sou titular na Ponte Preta. Eu tenho idade para poder ir para o Corinthians tinha interesse em De Leão. Fez convocar o Ronaldo, que não vai convocar um jogador que saiu daqui do Corinthians. Como que pode? Aí entra a política que você falou para mim. Tanto é que entra a política que só eu fui sair da convocação para eles convocar um Ronaldo, que era o reserva meu e do Vladimir no Corinthians. E o Ronaldo era mais reserva do Vladimir do que meu, porque o meu tinha o Ismael ainda no Corinthians. Verdade. Mas essa história se repete na frente também depois. Quando a Copa de 86, que o Renato e o próprio Leandro pede para poder sair da seleção brasileira, eu ganho a minha primeira bola de prata como lateral direito. Eu ganhei 2 bolas de prata como lateral direito. Geralmente, naquela época ainda, quando tinha o Campeonato Brasileiro, a base de você montar uma seleção brasileira eram os jogadores escolhidos pelo Campeonato Brasileiro. Foi escolhido o Leandro. O Leandro não quis. O Abobrão estava na seleção brasileira, faltava um. Quem que foi convocado para aquele um? Josimar. Lateral direito do Botafogo. Quem que era o presidente da CBF? Meu Deus do céu. Essa é a política do futebol. E o Josimar fez um gol espírita ainda na Copa. E fez 2 gols. Nada contra o jogador. Nada contra. Mas aquela época, a base que você formava a seleção brasileira, que, como você mesmo falou, era mais jogador tudo aqui dentro do Brasil, a base era o Campeonato Brasileiro. Você sabe, viu? Os caras convocaram até o Zanata, que ficou em segunda bola de prata lá na Bahia, e me deixaram de fora. Você sabe que eu estava na Copa de 86 pela Rádio Record já. E quando foi convocado o Josimar, é porque hoje você tem informação, você entra no Google, aquela coisa toda. E na época a gente era muito centrado no futebol de São Paulo, trabalhava na Rádio Record aqui em São Paulo. Mas nem os caras da TV Globo, que tinha já o Brasil inteiro com as afiliadas, e principalmente o Rio de Janeiro, e a gente conversando, e os repórteres internacionais, né, de outros países queriam saber quem era Josimar. E a gente sabia muito pouco dele. Eu falei, joga no Botafogo, mas, quem é Josimar? Então, para você ver, né? Então, foi um negócio complicado, porque a gente esperava uma convocação de um jogador, é mais ou menos o que você falou. Se você fosse, a gente saberia quem era, tinha outros jogadores correndo por fora, mas aí pintou o Josimar,
e que só fez aqueles 2 gols da Copa, você não pode talvez falar isso, mas eu posso, e nunca mais fez nada. Pelo amor de Deus. Faz parte, né? Mas só, vou pular. Eu cheguei em 1987 em diante, porque olha o time do Grêmio que o Alfinete jogou. Mazzaropi, Edinho, que jogou na seleção brasileira, todo mundo conhecia, Luiz Eduardo, o Jandir, que jogou no Fluminense, o Cuca, que é técnico hoje do Atlético Mineiro, o Lino, que jogou no Santos, jogou no Palmeiras, o Assis, que era o irmão do Ronaldinho. Aliás, eu tenho uma pergunta para você, Alfinete. Na época que você jogava com o Assis, o menino que desfilava, inclusive, fez matéria da Placar, que era o Ronaldinho, irmão do Assis. O cara era melhor do que o irmão do Ronaldinho? Já era. Na verdade, é o seguinte, o Ronaldinho, ele tinha lá seus 11 anos, mais ou menos. Ele era de infantil, da categoria de base, mirim do Grêmio. E ele já se destacava assim. Mas que ele foi mais completo que o Assis, anos-luz. Que ele era bom jogador, menino, já mostrava. Como eu saí do Grêmio, e quando eu voltei para o Grêmio em 93, ele acompanhava mais a seleção brasileira. Como tem um episódio do jogador da Ponte Preta que nunca jogou na Ponte Preta e era convocado para a seleção brasileira. Tem empresário que eu vou falar uma coisa para você, é muito forte. E não é que o André Cruz é mau jogador. Ele é excepcional jogador. Mas que ele era convocado toda vez para a seleção brasileira e nunca jogou na Ponte Preta. Mas que jogador é esse que nunca joga na Ponte Preta e é convocado para a seleção brasileira? Tinha que ser titular na Ponte Preta. É verdade. Você lembra dele? Os empresários, quando entraram no futebol, é só você ver os amistosos que o Carlos Alberto Silva fez nos Estados Unidos. E quem arrumou todo mundo foi o Figuer. Juan Figuer. Grande Juan Figuer. A verdade. Isso aí é a olho nu. Quem acompanhou o futebol sabe dos episódios, como se convoca jogador. Passou uma época que você não precisava mais mostrar a qualidade dentro do clube. Bastava você pegar o treinador e preciso convocar esse jogador. Fábio Luciano, final de contrato com o Corinthians. Nem conheço o jogador. Fizeram o cara ser convocado para poder vender o cara e foi vendido porque o Corinthians perdeu o passe dele. Ou é mentira isso? Foi vendido para a Turquia depois, se não me engano. É verdade. E tem vários jogadores dessas situações. Sabe outra coisa que me chama a atenção, Alfinete? Hoje, em qualquer tempo, mas hoje também. Há vários jogadores que você nota, não estou dizendo nem que são maus jogadores, mas aquilo que a gente espera de nível de seleção brasileira. Tudo bem que caiu muito o futebol. Há muitos jogadores que vão para a seleção e não conseguem jogar bem, não viram. Mas esses continuam sendo convocados. E aí tem um cara jogando bem, ele vai lá, o cara dá uma chancezinha de um tempo e tira e fala assim: ele não agradou. Mas o outro, que não está jogando nada, continua sendo convocado para sempre. Eu não consigo entender, sabe? Aliás, eu consigo, né? Mas é duro porque é complicado, porque você tem que ter prova. Mas a grande verdade é essa. Tem jogador que joga hoje na seleção, na seleção de hoje. Você fala assim, poxa, mas esse cara nunca jogou bem na seleção. Você não jogar bem um dia ou outro, você ter dificuldades, normal, todos nós temos. Agora, daí vem um outro que está jogando uma bola desgraçada, jogando muito, o cara não tem sequência para mostrar se pode ser ou não, né? Ou seja, só para dizer que foi, tá vendo? Eu dei a chance e não aproveitou. É isso que você acabou de falar. Então é muito complicado, viu, Alfinete? Olha, tá assim o jogador hoje. Gabigol, vamos dar um exemplo claro aqui. Gabigol, Everton, que está aqui no Brasil, se tiver uma oportunidade na seleção brasileira e ele não jogar bem, o outro já está adaptado na Europa. O jogador hoje é convocado o seguinte: ele já está adaptado na Europa, então ele tem que ficar no time como titular da seleção brasileira. Se o Gabigol não faz esse gol aí, dificilmente ele teria outra oportunidade. O rapaz vem jogando bem, não é desse ano, do ano passado, do ano atrasado, não. Já vai para o quarto ano que o cara vem fazendo gol em tudo quanto é lugar. E vem jogando bem.
daí ele prefere o Gabriel Jesus, que eu acho bom jogador, mas não é artilheiro. E que tem chance todo dia. Acho bom jogador, veja bem. Eu estou falando, pode ser o Firmino, pode ser outro, mas são jogadores que jogam menos e que continuam tendo sequência, o Alfinete. É incrível. Eu só não entendo as convocações hoje em seleção brasileira, quando você convoca um jogador acima da idade, sendo que ele não vai chegar na próxima Copa do Mundo. Eu também não entendo. Eu não entendo. Como é que você vai convocar um jogador e você não dá oportunidade por nenhum no Brasil, nenhum está jogando lá fora, sendo que o jogador não vai jogar a próxima Copa do Mundo? Por que você está convocando o jogador para a Copa América? Ou para a eliminatória da Copa do Mundo? Ajuda, você tem que formar um grupo. Ajuda o empresário. Ô, Alfinete, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu tenho uma coisa para perguntar para você. Hoje você é treinador de futebol, mas você começou a ser auxiliar técnico aí no 15 de Jaú com o Cilinho. Eu amo o Cilinho de paixão, convivi com o Cilinho no Corinthians um bom tempo, convivi com o Cilinho no São Paulo um tempo. O Cilinho, para mim, é como se fosse um gênio. Ele fazia umas coisas do arco da velha. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse início. Quem que convidou você para ser auxiliar técnico? Foi o próprio Cilinho, Alfinete? Na verdade é o seguinte, o seu Cilinho estava passando aqui em 86, ele estava passando pelo 15 de Jaú. Eu falei assim comigo mesmo, quantos anos mais de futebol eu vou ter? 86. Mais 2 anos, eu vou aproveitar que o seu Cilinho está passando daqui, que foi o cara que me lançou para o futebol, para me aprender o outro lado. Então eu aproveitei e fiquei com o seu Cilinho aqui, mas ele não ficou muito tempo. Ficou mais quase que 1 ano aqui só. E aí eu decidi a seguir a carreira. Agora, nessa pandemia, eu estou mais devagar, e por causa dos problemas também da empresa aqui, eu tenho que ficar mais perto da minha esposa, porque a minha filha mora em São Paulo. E a minha esposa, eu tenho que ficar mais próximo daqui para poder ajudar nas coisas da empresa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive Rubens Minelli, Evaristo de Macedo, Filipão, Procópio Ferreira, Jair Pereira. Eu estou dizendo só esses nomes assim, que foram nomes grandes, que chegou à seleção brasileira. Menos, acho que desses aí, menos o Procópio. Eu tenho certeza que o Cilinho só não foi treinador da seleção brasileira porque esse episódio ele contou para mim, por causa das exigências que ele fez. Ele queria tomar conta da seleção brasileira e da categoria de base. Tudo. Hoje, quando eu vejo treinadores aí falando a respeito de tática, eu duvido. Eu fiz um curso com o Vanderlei Luxemburgo. Fechou. O que se aproxima um pouquinho mais do Cilinho é o Vanderlei. Mas nos demais que eu te falei, deu esses nomes todos, de tática, um pouquinho do Rubens Minelli, no posicionamento de você botar um atacante para jogar nas costas de um zagueiro. Mas do demais de tática, eu não vi com ninguém. Eu vi com o Cilinho. Então, eu não preciso dizer a respeito de vários outros treinadores. De tática, que as pessoas falam assim, o que é... Tem pessoas que falam assim, jogar no 4-3-3, 3-5-2, 4-4-1, isso é tudo número. Parte tática é a mesma coisa que jogada ensaiada. Quem tem que se aproximar, quem tem que aparecer para jogar, quem tem que estar na bola, quem que vai aparecer para poder dar o toque seguinte. Aonde está o ponto fraco da equipe adversária para você explorar? É isso que o Cilinho fazia. Ó, vocês querem ganhar o jogo? Joga em cima de fulano aqui, ó, desse aqui que vocês têm que ganhar o jogo. Joga, se tiver 90 minutos, joga 89. Ele vai falhar e nós vamos ganhar o jogo. Era assim que o Cilinho fazia. Então, a respeito de treinadores, o que eu conheci do Cilinho e dos treinadores que eu tive, na parte tática, igual o Cilinho, eu não conheci. Olha, eu vi o Cilinho trabalhando no São Paulo, acompanhei no 15 de Jaú, quando ele montou a maquininha. Você falou tudo o que eu penso. O Cilinho era um gênio, o Cilinho estava há 50 anos à frente. Um dia eu conversei com o Careca, que adorava também, o Careca falou assim, o grande erro do Cilinho
foi nunca ter trabalhado aqui na Europa. Eu queria ensinar esses caras aqui a jogar, defender e atacar, a maneira como ele fazia. Então, a gente tem 1000 histórias para contar do Cilinho, você deve ter mais de 1000, com certeza, né? A maneira como ele via futebol, a maneira como ele fazia o time se motivar, a maneira como ele se relacionava com as coisas e a maneira como ele sabia lançar jogador, porque tem cara aí que hoje o que mais... Eu estava falando isso outro dia, viu, Fidete? O Santos tem uma garotada boa, Palmeiras até que está fazendo bem. Corinthians, São Paulo, mas falta aquele cara para cuidar, para saber trabalhar a garotada, e isso não acontece. Infelizmente, isso tem que passar pela base, e jogador hoje, com 15, 16 anos, está sendo jogado às feras. Mas, de qualquer maneira, se você quiser acrescentar alguma coisa nesse caso, tudo bem. Eu queria te dar um abraço também, porque estamos encerrando o programa, mas com você a gente ficaria um dia inteiro e ainda faltaria assunto, porque realmente você fala muito bem, viu, cara? Você jogou muita bola e conhece profundamente aquilo que fala. É aquele entrevistado, Seródio, que tem começo, meio e fim, né? Não é música de 16 palavras, não. Obrigado, viu, Alfinete? Obrigado. Um cara que foi brilhante com a bola, está sendo brilhante também agora que está sem a bola, é um treinador de futebol, tomara que vingue para valer na carreira, e que me ensinou uma coisa, até parece frase de Vander Luiz: é mais fácil um alfinete passar pelo camelo do que chegar na seleção brasileira. Que sacanagem, viu, alfinete? De coração, muito obrigado mesmo, viu? Um beijo de coração. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Quando precisar, continua aqui, Jaú. Passando aqui por perto aqui, para tomar um café. Tá, muito obrigado a você. Eu faço aquela promessa que eu faço sempre para ele. Vai faltar. Ele já acabou em Bocaina, que fica perto de Jaú, ele acabou com os refrigerantes lá. Eu falo o seguinte, Alfinete, que as coisas mais baratas da vida são as mais caras hoje, né? Que mais faz falta. Que é um abraço, um beijo no netinho, no irmão, enfim, a gente se encontrar, sentar, jogar conversa fora, tomar uma cerveja. Quando a pandemia passar, eu já tenho uma lista de 60, porque todo encerramento do programa eu falo isso. Eu vou passar em Jaú. Aí eu vou lá, vou sentar lá, com um alfinete, vamos jogar conversa fora, vou falar mal de todo mundo, aí vamos tomar uma cerveja olhando no olho, vou te dar um abraço. Que saudade disso, né? Que é uma coisa que não custa nada, mas que hoje faz tanta falta, né, alfinete? Traz a esposa, vem escolher um par de sapato aqui, que você sabe que Jaú é forte no calçado feminino, e nós vamos marcar uma reunião com o Wilson Mano, com o Marola, são pessoas que estão aqui que a gente se encontra todo dia, que vai dar uma conversa e tanto. Passa depois, precisa passar o telefone desses dois para o Fred Batalha. Eu tenho uma história do Marola, quando o Marola era goleiro do Santos no Pacaembu. Maravilhoso. Que você vai enrolar de rir. Tá bom. Carlos Alberto Dario de Oliveira, que você jamais conheceria se eu desse só esse nome. Alfinete. Eu vou falar para você, o Robin jogava bola demais, viu? Ele citou Leandro, ele não vai se ofender se eu falar isso. O maior lateral que eu vi jogar foi o Leandro do Flamengo. Mas o Alfinete está ali, viu? Naquela época era realmente um jogador para estar lá junto com ele também na seleção brasileira. Falei outro dia isso para o Paulo Egídio aqui, falou, poxa, até que enfim alguém reconhece como jogava o Alfinete, jogava muito mesmo. Atlético Mineiro, Corinthians, Ponte Preta, faltou a seleção brasileira. Grêmio, faltou a seleção. Mas o que não é da gente não faz falta, né, Alfinete? Um abraço, obrigado. Alfinete é o homem do futebol em rede. Um beijão. Futebol em rede, entrevista hoje com o Alfinete. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado. Valeu, Alfinete. Tchau, tchau. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.